Um perfil muito conhecido, francês, um jornal de um tabloide francês, de esporte, fez uma lista, né, de quais seriam, para os especialistas da imprensa francesa, os favoritos para a conquista da Copa do Mundo. E, pasmem, a seleção brasileira não está entre os favoritos para boa parte da imprensa francesa, imprensa esportiva. Bom, será que é perseguição? Será que eles têm razão? Será que é desprezo? A França hoje passou sofrendo. Sofrendo porque o Paraguai fez um ferrolho, né? Mas a França muito favorita, depois ficou tocando bola e tal. E é realmente o time a ser batido nessa Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma. Mas analisando as equipes que esse perfil colocou entre os favoritos à conquista da Copa do Mundo, até Marrocos estava e o Brasil não estava. França, Argentina, Inglaterra e Marrocos são as 4 seleções mais bem cotadas. Isso porque Marrocos pega já a França, né? Nós teremos aí mais uma vez França e Marrocos. Ano passado foi na semifinal, dessa vez nas quartas de final de uma Copa do Mundo. E é claro que os marroquinos querem a revanche. E os franceses, respeitando muito Marrocos, colocaram Marrocos como o menos votado, né? Mas também como candidato a conquistar a Copa do Mundo. Até a Colômbia entrou numa lista ali como quinta opção e o Brasil ficou entre aqueles que correm por fora. Bom, não sei a opinião de vocês, mas aqueles que correm por fora estavam lá: Brasil, Portugal, Estados Unidos, México. Bom, analisando essa primeira prateleira e principalmente os jogos que eu vi, vamos lá, a primeira prateleira para a imprensa francesa seria França, Argentina, Inglaterra, Marrocos e Colômbia. Eu acho que entra um fator na Copa do Mundo. Isso sempre pesou para a Holanda, por exemplo, né? A não ser naquela final Holanda e Espanha, que ninguém tinha ganhado nada, então acabou vencendo a melhor, né, naquele confronto. Ninguém nunca tinha ganhado, foi uma final até inédita, né? Nenhuma das duas equipes campeã de Copa do Mundo. Então ali sairia um campeão inédito. Infelizmente para o futebol não foi a Holanda. Não que a Espanha seja um mal para o futebol, mas a Holanda, 3 finais de Copa do Mundo, gerações brilhantes, né, carrossel e tal, merecia esse título. Holanda já foi embora, a Alemanha já foi embora, o Uruguai já foi embora, que não estariam aí entre os favoritos, né? Algumas seleções não são nem cotadas, por exemplo, a Bélgica, né? A Bélgica, que está nas oitavas, nem cotada. Suíça, nem cotada. Nem cotada. Egito, enfim. Mas analisando, a França, realmente, né, para nosso desgosto, a França é a grande favorita, para mim, a conquista dessa Copa do Mundo, tá? Agora, a Argentina, eu me decepcionei muito com a Argentina. Acho que foi muito confete jogado antes da hora. Uma fase de grupos protocolar, lembrando, né, contra a Argélia, contra a Jordânia, contra a Áustria. 3 seleções fedendo a peixe. Quando pegou uma seleção que muita gente falou, pô, que azar de Cabo Verde, vai ser massacrado, vai ser arrasada e tal, sofreu pra caramba pra ganhar de Cabo Verde, uma seleção um pouco melhor do que essas aí que a Argentina enfrentou na fase de grupos. Eu não tô mais vendo a Argentina também com essa bola toda. Não fosse o Messi, era uma seleção comum. Boa, mas comum. Boa, com bons jogadores, né? Tem Julián Álvares, Thiago Almada, o Depou, bons jogadores. Mas também não é um primor. Bons zagueiros, né? É difícil a gente ver uma Argentina com bons zagueiros. Na Copa passada conseguiu ganhar com Otamendi de zagueiro. Essa tem zagueiros melhores do que a Copa passada. Mas eu
fiquei com o pé atrás aí com a Argentina, nessa coisa de favoritismo, tal. Que a verdade é que se não fosse o Messi, a vaca argentina já teria ido pro brejo. A Inglaterra nunca me convence. É impressionante. Nunca me convence a Inglaterra. E eu achei interessante que esse tabloide francês não colocou nem a Espanha. A Espanha, ela ganhou da França na final da Eurocopa, foi campeã de Nations League, foi campeã olímpica, e a Espanha foi tirada para nada. Portugal, né, também uma boa geração portuguesa, entrou lá no corre por fora, e a Espanha foi tirada para absolutamente nada. Né? Não sei se é provocação, até com a seleção brasileira, né, que foi colocada ali também como corre por fora. Eu não vejo graça nessa seleção da Espanha, confesso a vocês. Não vejo a menor graça nesse time da Espanha. Não acho que vai chegar muito longe, não. Não acho que vai chegar muito longe, não. Acho esse confronto Portugal e Espanha, Portugal tem mais coração, Portugal tem mais alma. Vamos ver, a última vez a Espanha conseguiu eliminar Portugal, a última vez que se enfrentaram numa Copa do Mundo, e a Espanha acabou sendo campeã, né? Eu acho essa geração portuguesa muito boa, melhor em alguns pontos do que esse time espanhol, que também é muito bom. Mas eu sou contra, por exemplo, acho, não vou dizer absurdo, mas colocar Marrocos e Colômbia à frente de Espanha, por exemplo, como candidato à conquista da Copa do Mundo, e colocar a Inglaterra e não colocar a Espanha. A Inglaterra tem um grande jogador, que é o Harry Kane, que é um cara que depois que ganhou o primeiro título, pronto, agora ele só quer coisa grande. E o Bellingham, que é um bom jogador também, tá acima ali da média, e o time da Inglaterra é um bom time. Mas a Inglaterra tem aquilo, chega no momento decisivo, ela dá uma amarelada. Ela dá aquela amarelada. Então tem também o que pesa, o histórico pesa contra a Inglaterra. A Colômbia, o que vai pesar contra a Colômbia certamente, inclusive nesse confronto contra a Inglaterra, é a falta de disputa de título. É a falta do carimbo ali de grande seleção. A Colômbia disputou, inclusive, final de Copa América contra a Argentina e perdeu. Para a Colômbia pesa muito não estar sempre disputando os grandes títulos, não estar sempre entre as principais seleções. É uma grande geração, como era a geração equatoriana também, e ficou pelo caminho, né, para o México. E esse tabloide francês colocou México e Estados Unidos e, repito, despreza Espanha e Portugal. México e Estados Unidos, olha, acho que México vai pegar a Inglaterra, né? Eu falei aqui Colômbia não. É México e Inglaterra. Eu acho de verdade que não é que o México seja favorito, mas acho que existe uma possibilidade grande de México eliminar a seleção inglesa. Não vejo essa coisa toda, e é caminho do Brasil, né? E o Brasil, cara, o Brasil talvez seja o time que vai ganhar corpo no decorrer da competição, porque França e Argentina começaram aqui. Né? Aí veio o jogo contra Cabo Verde. A Argentina já, não somos tão fortes assim. Não somos tão imponentes assim. Não somos tão impenetráveis assim. E a França não deu o baile que muita gente achava que daria no Paraguai. A França optou por se classificar. Não fosse a grande jogada do Doué, teria muita dificuldade para furar ali a retranca paraguaia. Muita dificuldade. O Brasil também sofreu contra o Japão, sim, sofreu. E deve ter um jogo muito difícil contra a Noruega, né? Acho que o Brasil vence, mesmo não sendo favorito, né, favoritaço. O Brasil é um time que ganha corpo como a Itália. O Brasil e a Itália tem muito disso, ganha corpo no decorrer da competição. E quando o Brasil é desprezado, ele tende a ganhar mais fôlego. Foi assim em 94 completamente desprezado, foi campeão. Foi assim em algumas Copas, por exemplo, o Brasil agora vai pegar a Noruega, né? Muito se fala do Haaland, pouco se fala dos operários do Brasil. O Brasil tem o Vini Júnior, né? Mas pouco se fala do Ryan, pouco se fala do Matheus Cunha, pouco se fala do Bruno Guimarães, apesar de estar jogando muita bola e poder ir para o Arsenal, né? A gente não sabe quem vai ser o substituto do Paquetá, e muito se fala de Haaland, muito se fala de Odegaard, enfim. Eu acho que o Brasil está sendo desprezado, não tem jogado um bom futebol,
Não tem sido um primor, não tem mesmo. Mas é um time que ganha corpo no decorrer da competição. Houve perdas também em 2002, a gente perdeu jogadores importantes, a chegada do Kleberson já no final da Copa do Mundo, né, com a expulsão do Ronaldinho diante da Inglaterra. A gente foi ganhando corpo, foi ganhando cara de campeão. 94, a saída do Raí, a entrada do Mazinho, a saída do Leonardo, a entrada do Branco. Então, um time campeão, ele tem problemas. E o Brasil está enfrentando problemas. É o Rafinha, o Paquetá, o Raí não treinou, mas não deve ser problema. Mas, enfim, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. E tirar o Brasil da lista de favoritos ao título, eu acho que nunca se tira Brasil e Itália, por mais que hoje eu não acho o Brasil jogando mais bola do que Colômbia, jogando mais bola que México, jogando mais bola que França. Não vejo o Brasil jogando mais bola. Vejo o Brasil atrás até de Espanha, Argentina, né, sim. Mas a camisa pesa. Tem momentos na Copa do Mundo em que a camisa pesa, o histórico dos jogadores pesa. Olhar para a camisa da seleção brasileira e desprezar quando o juiz apita é muito difícil. Pode desprezar antes. Vou fazer uma matéria aqui tirando o Brasil dos favoritos, tá? Antes, tranquilo. Na hora do apito, meu amigo, não tem essa. A final da Copa do Mundo passada é um exemplo disso. A Argentina não era melhor do que a França em um universo futebolístico nenhum. Nenhum. E ganhou. Levou para os pênaltis e ganhou, jogando futebol. Então acho que se o Brasil conseguir ganhar confiança, se o Ancelotti parar de ser tão insistente no erro, tão teimoso, deixar quem joga bola jogar bola, tirar quem não joga, parar de fazer com que o Brasil se auto-sabote, acho que é uma possibilidade de passando pela Noruega. A gente não tem um caminho tão difícil. Eu não vejo, Inglaterra e México, pegar o México, eu não vejo um caminho difícil não, até porque o jogo não vai ser no México. Se pegar a Inglaterra, não vejo na Inglaterra esse bicho-papão não. Acho que pode acontecer o mesmo de 2002, que a Inglaterra tinha um time muito bom e nós fomos superiores. Enfim, os franceses estão tirando o Brasil aí e tirando a Espanha da lista de favoritos e colocando equipes não muito convencionais, né? Vamos ver. A Copa do Mundo hoje mostrou para a França que não tem essa de favoritismo antes do jogo, não. E amanhã é a vez do Brasil. Eu fico por aqui. Se você concorda ou não, quero ler o seu comentário aí, o que você acha. Quem são os reais favoritos ao título da Copa do Mundo? Tem gente que ficou de fora. Quero saber aí a sua opinião. Beijo grande, saudações, até a próxima.